Tem uma frase do Adalto Lourenço que ele diz assim: às vezes fico tão preocupado se Deus vai fazer a parte dele que eu me esqueço de fazer a minha. Nós temos que nos conscientizar da nossa parte, da nossa responsabilidade. Ele mesmo falou depois, usando a frase, né? Falando assim: Noé fez a arca e Deus manda os animais. Para não pegar muito mal pra gente, parece que a gente está montando uma arca cheia de bicho. Então, uma frase mais bonitinha que eu vi a respeito de missão: a gente prepara o jardim e Deus envia as borboletas. Existe uma missão, existe uma responsabilidade minha e tua em organizar a casa, em fazer aquilo que nós somos comissionados para fazer, do jeito que nós somos chamados para fazer. Isso vai ser importante daqui a pouco. Existe o jeito certo de fazer as coisas. E isso não é uma opção. Quando o apóstolo Paulo falou que ele nos libertou do império das trevas, ele não diz que Deus nos transportou para a República Democrática do Filho do seu amor. Ele nos transportou por seu reino. No reino tem um rei. E a Constituição é a vontade do rei. E os objetivos e prioridades do reino é a vontade do rei. Então todo o poder nos céus e na terra me foi dado. E eu, glorificado, o Rei da Glória, com todo esse poder, com toda essa autoridade, eu não estou sugerindo para você. Eu estou mandando. Ide. É uma ordem. É uma missão. É uma comissão. Isso requer de nós uma responsabilidade. Mas não vai de qualquer jeito, não. Tem que ir e tem que ir do jeito certo. Porque se fizer do jeito errado, 1 Coríntios 3, quando isso aí que você está fazendo tudo passar pelo fogo, vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Você tem que ir e tem que ir direito. Tem que fazer do jeito certo. Tem que fazer conforme as orientações. Não existe Rambo no mundo espiritual. Todos nós somos soldados debaixo de um general. É uma missão delegada dentro de uma estratégia programada por Deus. O ministério é delegado. Então nós temos não apenas que ir, mas a gente tem que ir como ele falou. E esse resgate desses princípios de como ele falou são os princípios que nós vamos trabalhar aqui nas próximas aulas, que vai fazer toda a transformação. E eu quero fazer essa preparação antes, porque você precisa entender, nós precisamos entender, de que o motivo das coisas não estarem dando certo, talvez seja porque a gente esteja fazendo a obra dele, do nosso jeito. A gente esteja não negligenciando a ordem de ir, mas talvez esteja negligenciando a maneira de ir. A maneira como a gente faz as coisas. A gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito, mas a obra é de Deus. E tem que ser feita do jeito de Deus. E o que significa isso? Significa que a gente tem que parar de pedir para Deus abençoar o que a gente está fazendo. E começar a buscar fazer o que Deus está abençoando. A obra é de Deus. Eu cheguei na minha cidade e pensei, bem, quem me colocou aqui foi Deus. Com certeza Deus tem um propósito para essa cidade aqui. E a minha oração é: eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui. Me deixa fazer parte do que o Senhor está propondo fazer aqui. Como? Como que vai ser isso? Não vai ser do meu jeito. Talvez vai usar uma característica minha aqui, outra ali, mas talvez tenha coisas que eu tenha que me adequar. Talvez tenha maneiras que eu tenho que me adaptar. Eu vim de uma cidade grande, agora estou numa cidade rural praticamente. Então é outra cultura. Você talvez saiu de uma capital e foi pro interior do Amazonas. Saiu do Rio de Janeiro e foi para o Rio Grande do Sul. É outro mundo. E as coisas ali têm que ser feitas do jeito que Deus determinou. Isso requer de nós uma adaptação. Tem um provérbio chinês que fala assim: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou.
Albert Einstein falou: o cúmulo da ignorância é fazer as coisas sempre iguais e esperar por resultado diferente. Então vamos refletir. Se estiver voando, se estiver arrebentando, 35 mil membros na tua igreja, batizando gente todo domingo, amém, maravilha, glória a Deus. Mas se você estiver tendo dificuldade, como eu tenho dificuldade, eu queria desafiar você a se questionar, pô, a refletir. Porque se nós estamos num projeto conjunto com Deus, onde Deus é perfeito e nós somos falhos, e uma coisa não está dando certo, a culpa é de quem? Fala a verdade, cara. A culpa é de quem? Eu estou jogando num time, num futebolzinho de dupla, eu e o Neymar, estamos perdendo. A culpa é do Neymar, pô? A culpa é minha, pô. Se alguém tem que se adaptar aqui, sou eu. Então nós vamos precisar a ter o coração aberto para nossa adaptação. Eu não estou falando de mero pragmatismo, mas existem coisas que a gente gosta que simplesmente não funciona. Pelo menos não funciona no contexto onde a gente está. Existem coisas que funcionam, mas a gente não crê. E não vamos fazer isso. Não faz sentido nenhum. Isso é pragmatismo barato. Mas a gente tem que achar o equilíbrio entre aquilo que funciona e a gente acredita. Aquilo que está fundamentado na palavra de Deus, que a gente acredita, que funciona, que está ali consolidado no testemunho das Escrituras e na vida de milhares e milhares de pessoas, mas que talvez a gente não goste de fazer, pô. Talvez eu não queira. Eu mesmo, eu sou um cara antissocial. Eu sou um cara, eu gosto de ficar sozinho. Se eu pudesse pregar, entrar no elevador subterrâneo e aparecer na sala da minha casa, eu ia adorar. Mas não é assim que Deus quer. Se eu pudesse ficar numa ilha sozinho, eu, minha família, minha mulher, minhas 3 meninas lá, e ficar caindo comida do céu, para mim é o céu na terra, mas não é assim. Aí chega numa cidade do interior, onde o dia inteiro está comentando as pessoas, é um eterno acampamento, a gente está num eterno acampamento, você fica vendo as mesmas pessoas o dia inteiro, todo dia, toda hora. Então, existe o meu jeito e existe o jeito de Deus. Quem tem que se adequar à nossa jogada? Sou eu. Não é o que eu queria, não é como eu queria, mas sou eu. Por isso, talvez, antes de meditar a respeito de como fazer, nós temos que meditar sobre esse agente que tem lutado para não fazer as coisas do jeito de Deus. Nós temos que falar de arrependimento. Nós temos que falar de metanoia, nós temos que falar de abrir mão do nosso modus operandi e abrir a nossa mente para receber a direção da maneira como Deus quer que a gente faça as coisas. Lembra que Romanos 12 ele fala: se você quer experimentar a vontade boa, perfeita e agrada de Deus, tem uma condicional. Uma condicional que o apóstolo Paulo está implorando. Eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício, cara, santo e agradável. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Para quê? Ele fala, ele é uma metamorfose, é uma mudança na essência. Você receba essa metamorfose, desde ser uma larva para uma borboleta, para que experimente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque se você não se transforma, você não experimenta. É simples. Essa é 1 mais 1 é 2. Roga, transformai-vos para quê? Então existe essa grande obrigação nossa de se abrir para essa metanoia. Você está pronto para abrir mão de algumas coisas? Talvez eu vou falar coisa aqui que você não goste, mas que vai estar baseada na palavra de Deus. Talvez seja por isso que a gente lê todos os livros de igreja multiplicadora e outros livros, e outros treinamentos, e vai em conferência, e fala: bom, mas nada muda porque você não muda. Nada muda porque a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito e vai parando no mesmo lugar.
Porque não adianta mudar a ferramenta se não mudar a pecinha. Não adianta mudar o carro se você não mudar o motorista. O resultado é o mesmo. Nós temos que mudar a maneira como a gente lida com aquilo e talvez comece com uma transformação em você. Antes de Deus mudar alguma coisa na tua igreja, na tua comunidade, na tua cidade, Deus vai trabalhar com você. E é sobre isso que eu quero começar falando no próximo vídeo.